TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Alô, tudo bem? Como é que estão vocês? No ar, mais uma vez, programa Saúde em Dia, nesta segunda-feira, 27 de abril de 2015. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Boa tarde. No programa de hoje vamos falar sobre uma doença que preocupa as mulheres, que é a candidíase. Entre 20 a 25% dos casos de corrimentos genitais de natureza infecciosa tem como causa a candidíase. Cerca de 75% das mulheres têm essa infecção pelo menos uma vez na vida. Para falar mais sobre o assunto, recebo a doutora Magda Martins, ginecologista e obstetra, que atua no Serviço de Atendimento Especializado SAI-DST AIDS do Ipiranga, aqui em São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Magda. Boa tarde, é um prazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da organização do programa Saúde em Dia e dizer que eu acho que foi muito oportuno a escolha do tema, já que na minha área, na ginecologia, é uma situação, é uma infecção que incomoda muito o paciente e é uma das maiores causas de procura ao consultório e principalmente em situação de emergência, porque o desconforto é muito grande, ela não consegue esperar que tenha uma vaga ou que seja marcado, ou que seja agendada. Geralmente é uma situação em que faz com que ela procure e tem que ser atendido e tem que ser resolvido, porque é um assunto bem importante. Eu achei muito interessante que a gente escuta sobre isso hoje. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada. A partir de agora, não é doutor Ângelo, não é doutora Magda, por favor, tá bom? E agora quem manda são os internautas, tá legal? Oh, os internautas, a partir de agora, olha, começam aí, ó, a apontar os seus dedinhos e colocar aqui o dedinho fazendo as suas perguntas, tá bom? Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, tá? O nosso programa aqui é ao vivo e façam suas perguntas. Tanto é que a pergunta entrando no ar já é repassada pela produção e nós vamos fazer essa pergunta à doutora Magda. Quem vai conduzir tudo isso sou eu, doutor Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, e agora não é doutor, é Ângelo e Magda, tá bom? Magda, me fala uma coisa, o que é essa tal dessa candidíase aí? Me conta. Olha, a candidíase, ela é uma infecção causada por um fungo. Esse fungo, na grande maioria das vezes, o fungo ele é chamado de Candida albicans. Você pode ter outros tipos de fungo, mas em geral é esse o que mais acomete. A candidíase vaginal, que está mais relacionada à minha área, né? Ela não é o único local onde você possa ter a candidíase. A candidíase ela também pode acometer a cavidade oral, todo o trato gastrointestinal. Isso vai depender, assim, de acordo com a situação da paciente, é bem individualizada, né? Mas é uma infecção causada por um fungo e que nem sempre a presença do fungo nem sempre quer dizer que ela esteja doente, né? Então, esse fungo ele pode ser encontrado na vagina, num exame, por exemplo, num exame de Papa Nicolau, que é aquele exame que as pacientes vão fazer todos os anos para prevenção de câncer ginecológico. Tá. Então, ele pode ser encontrado lá no exame, mas se ela não está sentindo nada, ele não é considerado uma doença. Então, ela só vai ser tratada se ela tiver sintomatologia. Então, ela é uma doença basicamente causada por um fungo que incomoda bastante, porque a gente daqui a pouco vai poder falar mais sobre a sintomatologia, né? Essa doença ela pode se envolver ou ser transmitida pela relação sexual? Não, ela não é considerada classicamente como uma doença sexualmente transmissível. Então não é uma DST? Não é uma DST. Ah, não, tá. Ela não é uma DST, porque ela pode acometer crianças, pessoas que nunca tiveram um relacionamento, até pelo fato dela ser encontrada sem ela estar causando doença. E lógico que se você tem uma gripe e você está em contato com sua esposa, você beija, você pode passar, mas isso não quer dizer que ela seja transmissão sexual. Então, se a pessoa tiver com a doença, pode ser que o outro seja cometido, mas só em situação em que a imunidade não esteja baixa, porque você pode adquirir e ser encontrado em você, mas não te causar uma doença, não te causar um desconforto, não causar nenhuma sintomatologia. Então, ela não é considerada uma DST. Agora, numa imunidade baixa, ela pode aparecer? Isso, ela pode aparecer. Ou seja, nós temos qualquer doença que possa causar uma imunidade baixa. Então, uma AIDS, por exemplo, vai. Exatamente. Aí já seriam os casos mais graves. A imunidade, a maior causa
causa de você começar, da mulher ter a chance de apresentar uma candidíase vaginal, com o uso de antibióticos, de uso de tempo muito prolongado. Contínuo. Isso. Tá. Então, se usou muito tempo um antibiótico, porque teve uma infecção na garganta, uma infecção urinária, qualquer outra infecção, a maior causa 75% das vezes é o uso de antibiótico, porque ele vai, de alguma forma, destruir um pouco aquelas bactérias que a gente tem na vagina, que seriam a nossa defesa. Aí você caindo a defesa e modificando também um pouco a imunidade que o antibiótico causa, aí você pode vir a desenvolver a doença. E dá para se identificar, assim, como diferenciar uma candidíase genital, ou seja, vaginal, na mulher, então, no homem e tal, né, de uma infecção no trato urinário? É fácil isso? É difícil? Não, é fácil, né? É que assim, como um dos sintomas principais da candidíase na mulher é a coceira, né, que a gente chama de prurido, mas é coceira. Tá. Então, como ela coça muito, aquilo fica muito irritado, porque às vezes ela não consegue deixar de coçar. A irritação que causa o processo inflamatório que é causado por ela coçar ou até mesmo pela ação direta da cândida no tecido, vai irritar. E quando o xixi passa, vai arder. Então ele vai arder, mas é fácil da gente perguntando, diferenciar se ela está ardendo só quando o xixi passa pela vagina ou se é aquela sensação de tem um pouquinho de xixi, vai fazer mais um pouquinho. Não, normalmente ela faz o xixi normalmente, a quantidade normal, tudo. Então não é infecção urinária, porque na infecção urinária você tem essa coisa de fazer toda hora, faz um pinguinho, parece que tem sempre a sensação que a bexiga está cheia. E na candidíase não, é só a sensação do xixi estar passando por aquela área irritada externa, ela arde, mas não é igual à infecção urinária que... E num simples exame de urina também já detectaria a infecção urinária? Pode detectar. Tá. E a candidíase oral? O que é a candidíase oral? A candidíase oral é causada basicamente pelo mesmo fungo, só que a cavidade oral, ela também é a mesma coisa. Se você usa antibióticos com frequência, ou por um tempo muito prolongado, então você pode ter a candidíase oral. É muito mais difícil no adulto você ter a candidíase oral se você precisa ser uma imunidade muito baixa mesmo. Então é no caso da AIDS, nos imunossuprimidos, assim, que são aquelas pessoas que têm que tomar remédio, vamos supor, uma pessoa que é transplantada, né? Então ele tem que tomar uso de corticoides também durante muito tempo, os diabéticos, nas gestantes. Então é mais fácil assim, quando só se tiver muito imunossuprimido, senão a candidíase oral é mais comum até no bebê, né? Na criança, que é o sapinho, que as pessoas conhecem como sapinho. Tá. É a mesma coisa. E a afta, tem alguma coisa a ver? Não, outra não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sapinho é uma coisa e a afta é outra, né? Tá. A senhora acabou de falar sobre diabetes, né? Qual a relação de diabetes com a candidíase? O diabetes, ele acaba deixando a vagina, uma acidez modificada da vagina. E a cândida, ela gosta do ambiente mais ácido, de um ambiente mais úmido, de um ambiente mais fechado. Então, a diabetes, a própria quantidade de açúcar no sangue, ele modifica essa acidez vaginal. Então, fica mais fácil. E não deixa de ser o estado também que a pessoa tem uma imunidade mais baixa também. Então é mais fácil nos idosos, nas gestantes, no diabéticos. Mais ou menos é a mesma etiologia. A nível de consultório, é muito comum que as pacientes elas falem sobre corrimento branco, corrimento amarelo. Tem alguma coisa a ver essa coloração com esse agente que está causando? Tem sim. Bem o clássico da candidíase é um corrimento branco, leitoso. Até elas falam que parece um leite coalhado, às vezes parece uma ricota moidinha, é o termo que elas usam, né? O fato de que às vezes elas falam assim, ele estava branco, agora ele está ficando muito amarelo, esverdeado, geralmente ele foi infectado por uma bactéria. Então, o fato da vagina estar sofrendo aquela agressão da cândida, estar ficando irritada, umas bactérias podem acabar conseguindo também contaminar aquela região e aí ele acaba ficando mais purulento, mais amarelado. Então, mas o clássico da candidíase é o corrimento branco, leitoso mesmo, como leite coalhado. E o amarelo é causado também por... Geralmente ele está associado a uma infecção sobreposta, né? Em cima da candidíase acaba tendo uma infecção secundária. Que pode ser uma DST, pode ser uma infecção real, aí pode ser uma série de... após pesquisa, né? Uhum. E a senhora estava falando também sobre a parte oral.
essa parte oral, geralmente ela está associada com a parte genital ou não? Ou uma coisa, outra coisa? Uma coisa, outra coisa. Então, o que pode estar associado, que a gente acha assim, que se você tem uma candidíase oral, no sexo oral você pode transmitir, e se a paciente que está recebendo o sexo oral, ela estiver predisposta com essa imunidade baixa, então pode ter, né? Mas não necessariamente uma pessoa que está contaminada na vagina não precisa necessariamente ter a candidíase oral, não tem nada a ver. Já temos uma pergunta no ar, que é da Fabiola daqui de São Caetano. Obrigada, Fabiola, continue com a gente, tá bom? Por que no verão a candidíase é mais frequente? É mais frequente no verão? Isso, é mais frequente no verão, sim. Então, Fabiola, obrigado por você ter mandado a pergunta, né? É assim, no verão, você, com o calor, ela, como eu até falei um pouquinho agora há pouco, a cândida, ela se prolifera mais quando ela está num ambiente úmido, quente. Então, no verão, que você fica com mais, a temperatura aumenta, e às vezes até no verão você acaba frequentando mais a praia, que é outra pergunta também que geralmente as pessoas acham, que elas foram até a praia e que pegou lá, porque estava na areia da praia. Normalmente não, é o fato de estar quente, úmido, fica com o biquíni molhado muito tempo, e até às vezes quer ter uma quetazinha da imunidade, porque você vai pra praia, você come ali o petisquinho, peixinho, verdade. Ninguém vai lá e come brócolis, feijão, arroz, feijão, né, quando vai pra praia. Então também você fica dorme mal, muda um pouco assim a situação e acaba pegando. Mas no verão ela é um pouquinho mais comum mesmo, por esse abafamento. E tem muita gente que fala sobre os tratamentos da candidíase, né? Nós vamos chegar depois do nosso tratamento real, mas os tratamentos que o povo faz, né? Então tem aquele negócio, vamos passar alho na vagina, uma vagina que já coçou, já está ácida. Você passa um alho, o que vai acontecer, doutora? Não, tem muitas coisas em que, assim, tentou-se fazer estudo, sabe, com algumas substâncias, por exemplo. O alho, nada, não tem nada que tenha comprovado. Comprove nada. Mas tem, não sei lá, eu para falar a verdade, eu não sei se ele tem mais vitamina A, D, porque se você está com a sua imunidade baixa, se você preferir alimentos que tenham mais vitamina A e D, então você vai poder estar se defendendo melhor contra a candidíase, tratar melhor. Agora, o alho, não sei, eu não conheço, mas isso é um mito mesmo que se fala. Se fala muito também, não sei se você quer que eu já continue, né? Sim. Olha, iogurte, Yakult, se tentou, assim, muitos até colegas, eu mesmo tentei experimentar para ver se realmente melhorava. Porque como no iogurte tem lactobacilos, no Yakult, no iogurte, e a nossa vagina tem esses bacilos, então, como achava assim que se você melhorasse esses bacilos, que eles são defesa, essa flora que a gente chama vaginal, se você melhorasse a flora, talvez essa flora, como ela é uma defesa, ela defendesse e acabasse brigando com a cândida e matava a cândida, ela melhorava. Mas se viu que não. Então, o pessoal fazia assim, tomar iogurte, ou tinha gente que molhava o absorvente no iogurte, colocava o OB, né, o absorvente interno, desculpa. Tá. Então, mas se chegou à conclusão que não, porque às vezes se é que coincidentemente uma melhorava, 3, 4 depois não, seja, sabe? Então era coincidência, talvez aquela que melhorou ia melhorar até se esperasse mais um pouco. Tá certo. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Nós vamos para um breve intervalo, 1 minutinho, nós voltamos já. E olha, já temos pergunta no ar, hein, doutora? Tá? Não vamos fazer agora, porque vamos esperar 1 minutinho. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Eu, doutor Ângelo Pavim, aqui doutora Magda. Estamos aqui com vocês falando sobre candidíase, principalmente a vaginal, tá bom? Até já, 1 minutinho. Não sai daí, hein? Tchau. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar.
O curso de medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Alô, pessoal, já voltamos, em um minuto passou rapidinho. Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Agora sou eu e você aqui na Web TV. Eu, você e a doutora Magda Martins, tá? Que está aqui nos brindando sobre um assunto aqui, tirando todas as dúvidas de todos os internautas sobre um assunto legal, bacana, tá? Que é a candidíase vaginal, tá? E já temos a pergunta no ar, viu, doutora? Que é do Felipe, da Vila Prudente. Felipe, obrigado, Felipe. Continua com a gente, tá bom? Manda quantas perguntas quiser. Doutora, minha esposa tem tido corrimentos anormais, tá? Pode ser um caso de candidíase? Olha, Felipe, então, sempre é importante que o médico examine para que a gente considere o que poderia ser um corrimento anormal. Normalmente, o corrimento, a vagina ela tem uma secreção natural que as próprias glândulas produzem. Assim como você está sempre com a boca úmida porque você tem as glândulas produzindo saliva, ali também a gente tem produzindo uma secreção. Algumas coisas podem fazer com que essa secreção aumente. Agora, uma vez que você ela tem um desconforto, um odor estranho, esse prurido, esse ardor, essa dor para ter relação, dor a urinar, eu acho que então é considerado anormal e ele tem que ser investigado. Eu acho que acima de tudo, né, doutora, que eu me bato em todos os programas, é que as pessoas não podem se automedicar, né? Eu acho que tem que buscar, no caso, a sua ginecologista, seu ginecologista de confiança, não importa se é no SUS, se é no convênio, se é particular, agora tem que se fazer essa pesquisa, né? Não pode se automedicar. E outra coisa, farmácia, o balcão de farmácia é feito para comprar medicamento. Exato. E não para fazer uma consulta médica, né? O médico não fica na farmácia. Exato. Não é verdade? Não, é muito fácil de errar quando a pessoa tenta se automedicar. Porque existem algumas outras coisas que causam prurido também, que é a coceira na vagina ou o ardor, um herpes, por exemplo. A herpes é uma doença que ela pode começar com uma coceira, um ardor, e você vai tentar comprar aquele comprimidinho que a tua vizinha usou e que ela se deu bem porque ela melhorou da coceira com aquele remédio. Você está tomando um remédio para candidíase e na verdade você tem um herpes, você não vai melhorar, não vai melhorar, nunca, você acabou, né? Os remédios não são totalmente inócuos, porque o remédio contra o fungo, ele tem uma certa agressão para o fígado, ele não pode ser tomado com uma frequência muito grande, então eu acho que não é interessante mesmo, é interessante que você procure o médico. Temos mais uma pergunta no ar. Marcela Pontes, da Vila Luzita de Santo André. Obrigado, Marcela. Continue com a gente, tá bom? Muito interessante o tema do programa. Doutora, o hábito de lavar as calcinhas no banho e deixá-las secando no box pode favorecer o problema? Olha, não é um hábito que se deva ter, né? É um hábito, mas ele pode favorecer qualquer outro tipo de infecção, não a candidíase em especial, não, sabe? Você não vai ter a candidíase porque lavou a calcinha e deixou secando. Não é um hábito muito bom, porque ali está exposto, pode vir a mosquinha ali, né? Pousar tudo. A cândida não, a cândida geralmente ela pode estar habitando ali sua flora vaginal e vir a se desenvolver quando você tiver uma baixa imunidade. Passar as calcinhas também é um hábito que eu não recomendo para os pacientes, porque assim, a temperatura que você vai ter que passar a calcinha para matar todas as bactérias que estiverem lá, vai ser uma temperatura tanto que você vai queimar a tua calcinha, né? Então, eu acho que nem é isso, não é o uso de produtos. Se você não enxaguar direito, você vai ficar com aquele resto de sabão na calcinha, e por um mau enxágue, e aí eu acredito que quando você colocar a calcinha, você vai umedecer com a sua própria secreção, aquele sabão que restou ali por estar mal, isso vai causar uma irritação, e essa irritação local pode facilitar aquela cândida que está quietinha vir atacar o tecido, porque a imunidade que a gente fala não é só, assim, geral, aquela imunidade do antibiótico que eu falei, a pele local, ela também tem uma certa defesa, que se você agredir aquela defesa com um sabão irritante, sabão forte, ou até papel higiênico com perfume, tudo, você vai irritar aquela região externa. Então, você vai estar predispondo
esse tecido a conseguir que a cândida agrida, sendo que ela estava assim como se a gente tivesse um escudo protegendo, que você tirou com o uso de alguma coisa cáustica, né, como é o sabão. Então o enxágue tem que ser importante, mas o fato de ter lavado no chuveiro não tem problema. E o imperioso disso tudo é manter o ambiente, o local limpo, quer dizer, tome seu banho, uma ou mais vezes durante o dia, não gaste muita água, pelo amor de Deus. Né? Sem gastar muita água. E lave as calcinhas, pronto, eu acho que é por aí, na verdade. Acho que o fato até de não lavar, eu acho que vai dar um maior problema do que o fato de se lavar. principal problema é até mais o enxágue do que assim, o fato de estar pendurado, porque tanto faz se ela está pendurada no banheiro ou no varal, né? É mais o enxágue que eu acho que para não deixar resto de produto, para que isso não irrite a pele. Eu sei que a sua especialidade não são os homens, mas eu tenho duas perguntinhas rápidas sobre homens, tá? Quer dizer, a primeira é, se essa doença ela pode se desenvolver nos homens e se existe uma faixa etária em que se tem mais casos disso. E a outra é se os sintomas da candidíase são diferentes nos homens. É um pouquinho diferente sim, ela pode acometer o homem, só que assim como a gente disse no começo que a cândida não é só vaginal, ela pode acometer a pele, no homem geralmente é mais a pele, né? Então, eu acho que idade não tem muito a ver, né? Até que eu acho que nos jovens é mais comum, e ainda mais se ele tiver uma fimosezinha, não precisa ser muito importante, mas que tenha uma pele um pouco maior e que não fizer a higiene adequada, aquela secreção vai facilitar, porque vai ficar úmido, vai ficar aquela sujeirinha, facilita que a cândida apareça. Mas ela vai aparecer mais como uma micose de pele, é mais parecido. Não existe uma secreção esbranquiçada ou aquele ardor ou aquela coceira pela uretra do homem, não tem secreção igual da mulher, é mais uma sintomatologia, uma lesão que vai aparecer uma vermelhidão, uma lesão esbranquiçada com uma borda vermelha e tal, mas na pele, é uma lesão de pele, mas como se fosse uma micose de pele. E como é que é feito o tratamento de uma candidíase depois de diagnosticada, doutora? Isso, o tratamento, ele pode ser por boca, né, por tomando esse comprimido, que seria pela via oral. O via oral, ele acaba demorando assim 24, 48 horas. Como a paciente está meio desesperada, né, ela está com muitos sintomas, então o creme vaginal associado é muito interessante, acaba acelerando que o tratamento seja melhor. Então é sempre um comprimido antifúngico que mate o fungo via oral e um creme vaginal. E esse comprimido é por longo período? Então, quando a cândida ela é não complicada, que a gente chama de não complicada, aquela que aparece uma vez ou outra, né? Ela é dita recorrente ou complicada quando ela mais do que 3 vezes no ano. Então, se ela não é de repetição, ele é tomado em dose única. O creme vaginal também vai depender assim, da gente discutir com a paciente um pouquinho, porque ela pode dizer assim, não suporto colocar creme vaginal. Então a gente deixa só no via oral, e às vezes eu até repito depois de 5 dias a 7 dias, repete a dose do comprimido. O creme vaginal ele pode ser usado 7 noites, então isso às vezes incomoda, porque ela tem que colocar aquele aplicador. Existem cremes para uso só de 3 dias, existem comprimidinhos vaginais como óvulos que você coloca como em dose única. Então isso depende assim de caso a caso, mas uma coisa que é importante é assim, sempre que a paciente está com sintomatologia, o que ela mais sente é a parte externa. A melhora com creme vaginal vai melhorar que aquela secreção não desça e não venha irritar a parte externa. Então assim, o uso de alguma coisa que acalme, ela vai ter esse problema uma sexta-feira à noite, só vai encontrar o médico dela na segunda, né? Ou então ela não tem acesso a um pronto-socorro, tá lotado. Então, assim, eu gosto de recomendar que ela use um chazinho de camomila, se ela faz, não sabe, um meio litro de um chá com uns 2, 3 sachêzinhos e deixa lá, faz um enxaguezinho, coloca uma compressinha com um algodãozinho, uma gaze com bebida nesse chá de camomila, ele é bem calmante, ele melhora aquela área externa. Uns creminhos assim que tenham, como se fossem esses cremes para assadura de bebê, para ajudar a hidratar aquela área, para ela ir melhorando, o uso de água boricada também para fazer umas compressas. Então a melhora da parte externa até que o remédio faça efeito e que ela consiga dormir à noite sem a coceira. Que né? deve ser horrível. Né? E quando a mulher ela está grávida, ela tem que interromper esse tratamento ou esse tratamento ele pode ser feito continuamente? Não, é assim, como o tratamento ele é dose única,
Ela pode sim, se ela sabe que ela está grávida, ela não deve usar o medicamento via oral, ela vai tratar só com o creme vaginal. Agora, se ela está, por acaso, ela estava tendo a candidíase de repetição, então existe um esquema na candidíase de repetição, quando ela se torna mais do que 4 vezes, ela tem assim, crises, tem pacientes que têm todo mês uma crise de candidíase, né? Então ela está usando, às vezes a gente faz uso de um comprimidinho uma vez por semana, durante um tempo mais prolongado. Sim, então, se ela estiver fazendo esse esquema, que se propõe às vezes durante umas 6 semanas, e se ela souber que engravidou, ela tem que interromper. O via oral sempre. Nós já temos mais uma pergunta no ar, da Roberta Santiago, de São Bernardo. Obrigado, Roberta. Continua com a gente, tá bom? Pode haver reincidência da doença? Ou seja, depois que nós tratamos, né, se ela pode se reincidir. Isso, então, Roberta, essa reincidência, eu gosto sempre que, assim, quando você fez o tratamento da crise, você sentiu melhora da sua sintomatologia. Sempre é importante que você volte ao seu médico depois de uns dias para que ele veja se realmente sarou mesmo ou se você só melhorou aquela sintomatologia, porque às vezes a gente tem um pouco de dúvida se ela é recorrente, você readquiriu, ou se ela não foi bem tratada dessa vez, então você acaba daqui uns dias apresentando os sintomas de novo, né? Mas é muito comum que se você não eliminar o fator causal, que a gente não, né, se você tem qualquer motivo para você estar com a imunidade baixa, você tem que resolver, sabe? Não adianta você ficar tratando, ela volta, você trata, ela volta, você trata, ela volta, você trata, se você não resolveu, está dormindo mal, está comendo mal, está usando vestuário inadequado, sabe? Está usando roupa apertada, roupa que está abafando, que está aumentando a temperatura. Então você tem que resolver todas as coisas que possam estar causando essa reincidência. Mas se você não melhorar o fator que está causando, você acaba não conseguindo melhorar. Mas ela volta sim. Temos mais uma pergunta de Robson Lima, tá? Da Vila Mariana. Obrigado, Robson. Continua com a gente. Crianças também podem ter candidíase? Podem. Elas podem ter, na grande maioria das vezes, os bebês têm a candidíase oral, que é o sapinho, né? Mas pode sim, às vezes as crianças também. Essa coisa de quando eles começam a ir ao banheiro sozinhos, já não é a mãe que limpa, que faz a higiene, vai correndo, fica aquele sempre não limpa direitinho, fica aquele restinho, aquela umidade do xixizinho. Então a cândida pode sim acometer as crianças. É como se a sensação é que é como se ela tivesse assada, né? Então, geralmente um cuidado de higiene local e um tratamento local acaba resolvendo na criança. Gostaria de agradecer a doutora Magda Martins. Tá vendo como foi rápido? Tá vendo? Tava gostoso. Doutora Magda Martins, ginecologista e obstetra, que atua aqui em São Paulo, no Ipiranga, na SAI, DST AIDS de São Paulo, tá? Que é no serviço de atendimento especializado, né? E muito obrigado, tá? Por ter aceito o convite da nossa produção prontamente, viu? Eu que agradeço. Tá? E isso só foi possível aqui na Web TV São Caetano. Nós temos mais perguntas e nós não vamos ter mais tempo. Mas se vocês quiserem também, a nossa produção ela vai se encarregar de pegar todas as perguntas, encaminhar a doutora e ela vai responder cada uma das perguntas a vocês, tá bom? Isso só foi possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Eu, doutor Anjo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, tá? Trato de trazer as perguntas de todos vocês para os nossos convidados, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, programa Saúde em Dia, e espero vocês na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá? Tchau, até lá! TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. TV SC, a TV de São Caetano para